Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Luísa e nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. Estamos na segunda parte, que trata das manifestações espíritas, no capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. O item que estudaremos hoje é o 55. E logo após, veremos a explicação do espírito Miramês na obra Filosofia da Mediunidade. Diz Kardec no item 55: hão dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Porém, o perispírito, por si só, não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou o instrumento de sua ação. Vejamos então o comentário do espírito Miramês. Quando falamos em sublimação, não deveremos focalizar só a alma, mas é bom que compreendamos que tudo avança na vida em todas as direções. Se sublima a alma, o perispírito se faz rarefeito junto a ela, bem como o corpo físico. Nos primórdios da humanidade, os corpos eram mais grosseiros, mas, no perpassar dos milênios, eles foram se purificando. O processo dessa apuração se faz pelos movimentos, sendo responsável por essas transformações o tempo, cuja ação é dirigida por Deus. A medicina do futuro deverá encontrar a chave de muitos problemas do seu dia a dia no perispírito, como em todos os corpos que o espírito usa, e a chave maior na formação dos pensamentos. Uma grande parte dessa estrutura de ideias cabe à mente humana, sendo que todas elas têm o traço do Criador. O homem é o que pensa da vida. A natureza responde ao que pedes pelas ideias. Se queres ter saúde, pensa nela e trabalha em todos os ângulos para obtê-la. As leis de Deus estão vibrando em tudo. Basta que as conheçamos sentindo a harmonia do universo. Busca e acharás, pede e obterás. O perispírito não é uma hipótese. Ele é a verdade revelada pelos benfeitores da eternidade e comprovada pelos fatos. O corpo toma sua forma agregando os elementos no campo de força que desprende do mesmo. Dentro da argamassa física circulam energias e ondas de variada natureza que participam da educação dos órgãos e da disciplina de suas engrenagens, para que cresça a harmonia da vida física. Tudo se encontra em busca da sublimação espiritual, e no amanhã encontraremos um corpo físico mais puro, um perispírito mais diáfano e uma alma mais pura, ou mais despertada para a luz espiritual, e certamente uma mediunidade mais ajustada ao Cristo Consolador, pelos exercícios que o tempo nos confere. Os dons espirituais deverão crescer paralelamente ao progresso nas ondas dos Evos. A doutrina espírita prepara o homem para que ele possa assistir, sem distúrbios, à chegada do terceiro milênio, marcando assim a renovação da humanidade. É a Terra em nova dimensão, onde o arrependido não recuará diante do convite do Mestre para sublimar suas faculdades, crescendo no amor,
em caridade constante. O perispírito acompanha a alma, mesmo depois do seu desligamento do corpo físico, envolvendo-a sempre, mesmo nos lugares mais agressivos, e com a evolução do espírito, esse corpo espiritual alcançará a purificação, como acontece com o corpo físico diante do tempo. O despertamento espiritual não para, é ordem do Criador. Mesmo que seja lento, no entanto, poderemos apressá-lo com os nossos esforços no dia a dia. Depois de conhecermos esses métodos, devemos usá-los tendo consciência de que o modelo para usarmos esses meios com segurança é Jesus Cristo. O Evangelho ser-nos-á o roteiro mais puro que possamos conceber. E para maior certeza, eis aí em tuas mãos a doutrina dos Espíritos, correspondendo ao mesmo Evangelho de Jesus na sua renascença, de braços abertos a nos convidar a segui-lo. Na verdade, te dizemos que é o Espírito que pensa consciente, onde se reflete a personalidade maior, que é Deus. Procura sublimar teus pensamentos, tuas ideias, tua fala e a tua vida, que esse esforço permanente te levará aos caminhos da pureza espiritual. Ninguém se perde, pois todos somos filhos de Deus com os mesmos direitos e deveres, capazes de criar o nosso ambiente de luz. Intensifiquemos nosso trabalho no mediunismo cristão, porque desta forma ele se transformará em tesouro que a traça não corrói, nem o tempo não destrói, pois são valores eternos na eternidade da vida. Assim, Paulo falava aos Efésios sobre como poderiam aprimorar suas vidas, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. E tolerando os companheiros e passando a amá-los na edificação do bem, para que o mundo melhore, melhorando os homens. Jesus enfatiza: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus em tudo, para que tudo nos responda em vida e em felicidade. Eis aí o intercâmbio em que opera a justiça.